Está começando o resumo das principais notícias do dia. Aqui no podcast Sétima Hora você tem a notícia no seu tempo. Se você perdeu algum episódio, acesse www.setimahora.com.br e reveja os conteúdos. Eu sou o Flávio Alexandre e essas são as notícias de hoje. Pela primeira vez, Moraes vota para absolver réu do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira pela absolvição do serralheiro Geraldo Felipe da Silva, acusado por envolvimento nos ataques do 8 de janeiro. Silva estava em situação de rua no dia da invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. Foi o primeiro voto de Moraes para absolver um réu dos atos golpistas. O ministro assinalou que não há provas suficientes de que o denunciado se uniu aos extremistas, aderindo dolosamente ao intento de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo. A ação penal contra Silva é analisada em julgamento no plenário virtual, que tem previsão de terminar no dia 15. Caso os demais integrantes do tribunal sigam o entendimento de Moraes, o serralheiro deve ser o primeiro réu absolvido de todas as acusações no caso. Silva foi preso em flagrante ainda no dia 8 e solto em novembro. Ele foi acusado pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Virou réu em 31 de maio. 6 meses depois da abertura da ação penal, a Procuradoria-Geral da República defendeu a rejeição da acusação. Argumentou que não restou suficientemente demonstrado que o denunciado tenha concorrido dolosamente na qualidade de executor para os crimes do 8 de janeiro. Moraes ponderou que não há qualquer prova de que possa comprovar dolo, intenção em praticar os crimes que lhe foram imputados pela Procuradoria-Geral da República. Apesar da materialidade do delito estar comprovada nos autos, não restou suficientemente demonstrado que o réu tenha concorrido dolosamente na qualidade de executor para a consumação dos delitos, anotou o ministro no voto. Não há provas de que o denunciado tenha integrado a associação criminosa, seja se amotinando no acampamento erguido nas imediações do quartel-general do Exército, seja de outro modo contribuindo para a execução ou incitação dos crimes e a regimentação de pessoas, afirmou Moraes. Em interrogatório, o serralheiro relatou que estava em Brasília havia 3 meses, em situação de rua. Narrou que é de Pernambuco e foi para o Distrito Federal para fugir do PCC, porque lhe atribuíram participação no Comando Vermelho. Sobre o 8 de janeiro, sustentou que estava sozinho e não conhecia os demais detidos. Disse que não quebrou nada e que foi à Praça dos Três Poderes por curiosidade. Praças de pedágios deverão adotar Pix e cartões em até 90 dias, diz o Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes anunciou nesta sexta-feira que as praças de pedágios das rodovias federais terão até 90 dias para oferecer Pix e cartões de débito e crédito como opções de pagamento para os motoristas. O objetivo é que cada praça de pedágio apresente, em algumas cabines, a opção de Pix e ao menos um meio de pagamento diferente do pagamento em dinheiro, como cartão de débito, cartão de crédito ou tecnologias de pagamento por aplicativos em dispositivo móvel. Essa é mais uma medida pela modernização da operação na malha viária federal concedida, uma alternativa que confere mais fluidez no tráfego nas estradas e mais segurança e comodidade aos usuários, afirmou a secretária nacional de transporte rodoviário, Viviane Esse. Atualmente, o Brasil conta com 26 concessões de estradas federais em operação. Homem é preso após a FBI identificar mensagens enviadas a vice dos Estados Unidos pedindo a morte de servidores públicos. Um caso que aconteceu no Paraná seria cômico se não fosse verdade. Um homem de 44 anos foi preso após mandar mensagens para a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. No texto, ele pedia a morte de servidores públicos de Ubiratã, no centro-oeste do Paraná. Ele foi preso por ter um mandado de prisão em aberto por furto. De acordo com a Polícia Civil, no dia 29 de fevereiro, a equipe recebeu informações por meio do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, sobre o caso. As mensagens foram encaminhadas para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, que acionou a Polícia Civil do Paraná para investigar o caso. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto e foi preso no dia 1º de março em Juranda, no noroeste do estado. Segundo a polícia, o suspeito cometeu o crime em 2010, em Carapicuíba, em São Paulo, e foi condenado a 4 anos e 7 meses de prisão. Conforme o delegado André Silva de Zindisky, o homem está preso, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da justiça. Ele deve prestar esclarecimentos por incitação ao crime.
Boletos passam a ser compensados no mesmo dia a partir de 15 de março. Boletos bancários pagos até 16 horas e 30 minutos passarão a ser compensados no mesmo dia a partir de 15 de março. A nova modalidade, chamada de D+0, fará parte das operações diárias em conjunto com as compensações com maior prazo, D+1, de um dia útil. A mudança, no entanto, vai depender de contrato da empresa ou operadora de serviços com a instituição financeira. Pagamentos feitos após esse horário serão compensados no dia útil seguinte. A modalidade engloba 136 bancos e será obrigatória. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, afirma que nada muda para quem vai pagar o boleto. A alteração ocorrerá para o credor do documento, que é quem irá receber o dinheiro. Walter Faria, diretor adjunto de serviços da Febraban, diz que a mudança trará agilidade e beneficiará o comércio, especialmente o comércio online, que poderá realizar entregas mais rápidas e receber antes. No início, a estimativa é que cerca de 57% dos boletos possam ser processados no mesmo dia, enquanto 43% no prazo D+1. Quando estiver totalmente implantada, a ideia é iniciar os estudos para trazer toda a liquidação de boletos para o prazo D+0. Em 2023, 4,2 bilhões de boletos bancários foram pagas, somando um total de 5,8 trilhões movimentados no país. Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer uma cobrança por meio de boletos bancários. Basta ter uma conta bancária e contratar o serviço junto ao banco. Os boletos bancários foram criados em outubro de 1993 pelo Banco Central e entraram em vigor em janeiro de 1994. Em julho do mesmo ano, o Brasil implantou o Plano Real, que mudou a moeda e estabilizou a inflação. Decisão de reter dividendos faz a Petrobras perder 55,3 bilhões. Um movimento coordenado de conselheiros indicados pelo governo está por trás da decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários relativos ao balanço do quarto trimestre de 2023. O anúncio feito pela Petrobras na noite de quinta-feira, junto com a divulgação dos números do balanço de 2023, de que não iria distribuir dividendos extraordinários num total de 49,3 bilhões, fez despencar as ações da empresa nesta sexta-feira na Bolsa de Valores B3. Os papéis chegaram a perder mais de 13% ao longo do dia. Encerraram o pregão com baixa de 10,37% ON e 10,57% PN. Foi o pior desempenho das ações da estatal desde 22 de fevereiro de 2021. Com o recuo das ações, a Petrobras perdeu 55,3 bilhões em valor de mercado no pregão de sexta-feira. Sob o peso da estatal, o Ibovespa, principal indicador da B3, recuou 0,99% no dia, a 127 mil pontos. Em outro movimento, Bank of America, Bradesco BBI e Santander rebaixaram os papéis da Petrobras para recomendação neutra de compra. Tentando desfazer a repercussão negativa da decisão no mercado, a direção da estatal afirmou durante teleconferência com analistas que, em algum momento ainda não definido, os dividendos extraordinários serão pagos aos acionistas, pois não podem ser usados para outros fins, como investimentos, por exemplo. O dividendo é para distribuição de qualquer forma, não pode pagar dívida ou investir, como afirmam falsas notícias que andam por aí. Isso é lucro, portanto, dividendo. Clarificando isso, todo esse susto aí desaparece, porque sabe-se que essa reserva é dividendo e uma hora volta, disse o presidente da empresa, Jean Paul Prats. Ele acrescentou que, inicialmente, a diretoria da estatal propôs 50% dos dividendos extraordinários para reserva e 50% para pagamento agora, mas que, diante da resistência dos representantes do governo, ele se absteve de votar na reunião. Essa novela dos dividendos continua, não acabou. Questionado, Prats negou ter havido pressão do governo. Creio que foi uma questão de time. O dividendo é para distribuição de qualquer forma. A decisão do Conselho da Petrobras de reter os dividendos extraordinários fez com que grandes bancos rebaixassem as ações da estatal, retirando a recomendação de compra dos papéis para colocá-los em indicação neutra. Foi o que fizeram o Bank of America, o Bradesco BBI e o Santander. Em teleconferência com analistas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, saiu ontem em defesa dos resultados de 2023. Ele ressaltou que o retorno das ações da estatal ao longo do ano passado foi muito superior à de outras petroleiras do mesmo porte em outros países. Em 2023, o retorno total das nossas ações na Bolsa de Nova York alcançou 106%,
112%, valor muito superior ao maior dos retornos das majors, de 20%, disse. O lucro da Petrobras em 2023 foi de 124,6 bilhões, embora 33,8% menor que o de 2022, foi o segundo melhor resultado da história da companhia. É por isso que sempre digo que a Petrobras voltou para prosperar, a gerar valor a longo prazo. Vamos encarar os desafios aproveitando sinergias com os nossos negócios e alavancados em novas expertises, disse Prates. Citando recordes operacionais e prêmios, Prates disse que o resultado do primeiro ano de sua gestão serve ao investidor que fica com a Petrobras, ou seja, aos seus investidores de longo prazo. Você acabou de ouvir o podcast Sétima Hora. Não deixe de seguir e curtir as nossas redes sociais. Para ver estas e outras notícias, acesse www.setimahora.com.br. A notícia no seu tempo.